Olá, boa noite, pessoas. Cá estamos nós, depois do Natal. Estamos aqui de volta, olha só. Como é que vocês passaram o Natal de vocês? Conta aí pra gente, que a gente quer saber como foi o Natal de vocês, como foi o amigo oculto, né, amigo? Uhum. O Espero que famigerado tenha amigo tido. oculto. Espero que os presentes tenham sido ótimos, né? E que vocês tenham tido muito peru, né? Olha aí. Gente, que amigo oculto é aquilo, né, gente? É complicado, né? Sempre tem um estresse, sempre tem uma tretinha. A gente nunca ganha aquilo que a gente espera ganhar, né? Ou a gente dá um presente top e recebe, assim, um presente bem fraquinho, né? E aí Sim. a gente fica com aquela decepção gigantesca. Amigo oculto é babado, gente. Uma vez eu recebi uma prancheta. Uma prancheta. Eu recebi uma prancheta, assim. Por algum motivo. Eu acho que é porque eu desenhava, né? Assim, a pessoa me via desenhando e aí, por algum motivo, ela achou que ia ser uma boa ideia me Agora dar uma tu prancheta. recebeste ainda uma coisa da tua vibe. Foi. Eu, uma vez no Amigo Oculto, há décadas e décadas atrás, eu era adolescente, participei de um Amigo Oculto em casa. Gente, eu não sei até hoje por que cargas d'água eu ganhei um CD da Ivete Sangalo. E assim, eu não aprecio as músicas da Ivete Sangalo. Não faz o meu gênero, entendeu, gente? E aí eu ganhei aquele CD. Até hoje, isso para mim é um enigma. Eu nunca Será que foi consegui uma decifrar isso. indireta, assim? Uma indireta Eu devido nunca, aos. eu nunca Né? Não consegui sei. decifrar esse enigma. Até hoje eu me pergunto, mas o que foi isso, meu povo? Da onde? A Porque pessoa te assim, conhecia bem? minha tia, Aí disseram que ela falou assim, não, é umas coisas que esses jovens escutam aí, será que foi isso? gente, e olha que eu não sei, assim, porque todo mundo em casa sabe, né, o meu gosto musical. Mas aí eu tava com o quê? Com uns 14 anos? Por aí, assim, olha o Ah, tempo. 13 para 14 anos. Gente, e aí eu ganhei um CD da Ivete Sangalo até hoje, não sei porquê. você ainda tem Que ele carinho. ainda? Não, Você guardou essa lembrança, esse carinho, essa coisa, não? não, né? E como, eu disse, gente, como, né? Sei lá, eu lembro que quando eu abri, fiquei olhando aquilo assim, tentando assimilar, né? Mas que porra é essa, gente? Hoje tem Até festa hoje. no gueto, pode vir, pode E chegar. isso, e era justamente o CD que ela Que tinha tinha gravado essa com essa música. música. Isso, que na época estava o auge. Era. E aí eu disse, gente, como assim? Era lançamento, né? E aí peguei esse CD, que até hoje eu não consigo entender, né? O porquê que eu ganhei, mas tudo bem. Amigo oculto, gente. Tá É tudo sempre uma certo. surpresa, né? É sempre uma surpresa. Tudo certo. O amigo oculto não tem muita lógica, não. É Não. justamente para ser ilógico mesmo o negócio. E aí você conta pra gente como foi aí o Natal de vocês, o que foi que vocês ganharam aí no amigo oculto de vocês. Vocês comentem aí. Eu não fiz amigo oculto. Fizeste amigo oculto? Não, não participei de Não, nenhum tipo de também não. comemoração esse ano. Foi tudo. É, também, gente. Aqui em casa, ixi, desde essa época, assim, que não é feito amigo oculto, sabe? Que é treta, gente, é treta. Traumatizou. Você que participa de amigo oculto, eu aqui deixo os meus parabéns pela Minha bravura de vocês. solidariedade, né? A Deixa minha solidariedade também. solidariedade. A solidariedade também. Força! Ai, gente. E lembrando a vocês que antes de dar o recadinho, tem um detalhe. Somos agora 150 inscritos. Olha só, estamos crescendo. Gente, muito obrigada, gente, por vocês
estarem aí participando dessa nossa conversa, deixando os comentários, que são todos lidos e não são respostas automáticas, como eu sempre falo aqui. Somos nós mesmos que vamos lá e vamos digitar, vamos responder. Não tem esse negócio de robô aqui, tá, gente? Somos nós que vamos lá e Somos antirrobóticos aqui. Negócio de disparar assim a mensagem, não. A gente lê, olha, responde. Vocês podem ver lá que cada pessoa tem a sua resposta. E você que estiver aí assistindo ou ouvindo a gente e queira fazer a doação do Pix, ele fica aparecendo na tela aqui no YouTube. E você que está aí no Spotify, ele fica o Pix fixado na descrição do episódio. A chave está lá. E também a chave ela aparece nos intervalos, na vinhetinha do intervalo. Então é só você dar esse confere e ficar atento aí no intervalo ou ir lá na descrição, no caso, se você estiver no Spotify, né? Que a chave está lá, fixada. E aí a gente está no último app de 2023, passou voando. Parece que foi ontem que a gente começou aqui o Pode Falar. Sim. E a gente está aqui encerrando essa temporada. Parece que, sei lá, foi um mês, gente. De tão rápido que passou o negócio, foi impressionante. Foi impressionante. E a gente está aqui, né, no último episódio dessa primeira temporada aqui do Pode Falar, que vai trazer algumas novidades aí na segunda temporada. Confiram, estejam aqui com a gente para vocês conferirem aí o que é que vai vir. E tá tudo já garantido certinho, é só vocês terem a paciência aí de esperar e conferir, que tá show de bola. E no episódio final desta temporada do Pode Falar, a gente vai falar sobre o seguinte, gente: ETs, extraterrestres. Quem acredita em ETs, gente? Quem acredita em ETs? Será que eles vão dominar, amigo, o mundo? Será que eles já estão entre nós? Será? Preparem os seus papéis alumínios, que hoje é dia, entendeu? Da gente destrinchar esse negócio aí, da gente conversar sobre isso. E aí, gente, será que existe? Será que não existe? Fica essa pergunta. Eu vou falar para vocês que eu acredito, tá? Porque... Revelou logo. Revelo logo. Eu acredito. Eu acredito, gente, porque eu acho que seria um tantinho pretensioso, assim, da nossa parte, a gente acreditar, né, que nós estaríamos sozinhos aqui nessa galáxia inteira, né? No universo, né? No universo todo, né? Gente, seria presunção da nossa parte? Por que não acreditar que existem seres muito mais evoluídos que a gente? Eu acredito, gente. Piamente. Inclusive, você que é de Belém do Pará, e até mesmo você que não é de Belém do Pará, que está aí ouvindo e vendo a gente, tem uma história famosíssima aqui que ocorreu em Polaris na década de 70. Se eu não estou enganada, foi 78. Depois você dá um Google para se certificar melhor da época, onde esse relato, gente, não tem como a gente dizer que não, foi um caso de histeria coletiva, né, amigo? Aquele caso da Operação Pratos de Polaris. É um caso que é muito famoso, assim, amplamente documentado e fotografado, assim, que é um caso que as pessoas começaram a relatar que elas eram atacadas, né? Foram uns feixes luminosos que vinham do céu e pegava e queimava elas e tudo. E depois veio as Forças Armadas, foi para lá.
e viram, tem até o relato do membro das Forças Armadas lá, do militar, que ele dá uma descrição, ele diz que ele via, ele diz que ele não acreditava. Quando ele chegou lá, ele não acreditava, e aí depois ele vendo acontecer, ele continuava não acreditando, ele só acreditou quando foi com ele. Quando apareceu pra ele, na frente dele, que ele viu o negócio assim mesmo, com todos os detalhes, aí não teve como. Aí Sim, e eles implantavam como se fossem chips. Ele falou, não foi? Ele tem Isso, ele relata isso. Gente, deem uma pesquisada, tem um documentário sobre isso no YouTube. Você que está no Spotify, depois você dá esse confere, porque é fantástico, tá, gente? É muito legal e muito interessante. Então, quando você escuta isso, você fica impossível que tenha sido um caso de histeria coletiva, como foi cogitado. Sim. Depois de um certo tempo, que talvez pudesse ter sido um caso de histeria coletiva, né, que bastou uma pessoa inventar e aí todo mundo foi na onda e neve, pronto, né? O negócio explodiu. Inclusive tem um livro que conta isso, né, e pega relato de uma médica que atendeu pessoas lá em Colares. Lá em Colares, que tiveram esse contato, né? E essa médica, ela conta como que era essa perfuração, né? Que as pessoas apresentavam, que ficava no tórax, né? Perto da clavícula, né? Eles faziam umas perfurações para colher, imagina-se, né, amostras de DNA, de sangue, né? E ela conta. Inclusive, ela parece que ainda é viva, se eu não estou enganada. Ela é viva ainda e recentemente teve um canal que veio até o Pará para tentar colher mais informações sobre isso. É um canal que ele é bem conhecido no YouTube, que ele tem essa pegada, né? E ele só fala de questões alienígenas. E ele veio para cá, porém ele não conseguiu falar com a médica. A médica não quis. A médica se recusou. Então, gente, é uma história muito, muito babadeira, assim, e que eu acredito total, amigo. Total. E essa história, né, ainda tem porque cogitaram a possibilidade de ser um surto coletivo, né? Só que e existem relatos de surtos coletivos, né? Tem aquela história do pessoal de uma cidade lá que uma pessoa começou a dançar e depois estava todo mundo dançando, eles passaram dias dançando. A cidade surtou e todo mundo passou dias dançando, assim, até as pessoas caírem de exaustão, assim, pá, 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 entendeu? É até engraçado. Mas é hilário, mas aconteceu. Eu fiquei imaginando a cena aqui, gente. Só que tem uma coisa que não poderia ser isso lá na Operação Prato, porque os militares foram para lá e eles não eram do lugar, né? Então eles não estavam imersos naquele lugar lá para ser tão facilmente, tipo, persuadidos por uma história de alguém. Exatamente. Interior, nos anos 70, a gente sabe que, pô, se tu contar alguma coisa, história de visagem, então a gente conhece muito, né? Se tu contar uma coisa, todo mundo vai tomar como verdade. Por exemplo, se tu disser que naquele caminho ali não vai que tem uma matinta dando cipuada em todo mundo. Numa semana, ninguém vai passar por ali, porque todo mundo vai acreditar, né? Agora, um bando de militares que são treinados e isso e aquilo, tal, não sei o quê, não. Eu acho muito difícil que eles fossem se deixar levar assim, desse jeito, a ponto de corroborar piamente tudo que o pessoal tava falando, né? Eu acho muito difícil, muito difícil. E até mesmo também porque vieram os militares dos Estados Unidos para cá. Pois é, né? Então reforça ainda mais.
E é um caso muito enigmático, porque esse militar da aeronáutica que conduziu, né, toda essa expedição lá em Polaris para saber o nível de realidade disso, a forma como ele morreu ficou meio misteriosa. Ele fez algumas filmagens, né? E tinha fotos, tinha vídeo. E isso tudo foi recolhido, né? Ele chegou a dar entrevistas na época no Globo Repórter, eu acho, no Fantástico ou num dos dois. Então, porque ele teve essa experiência. Inclusive, numa dessas matérias que ele deu, né, na entrevista, ele mostra, eu não lembro se ele estava na perna ou se era no braço, por aqui assim, que os alienígenas teriam implantado um chip nele, e ele mostrou, não sei se era aqui ou se era na batata da perna, não lembro. Ele mostra, assim, né, a área, e você via. E você lá via um que negócio lá, né? havia algo debaixo da pele. Uhum. Então, é muito enigmático isso, gente. Sim. E eu acho que não é conversa de pescador, não. Acho que não tem como nesse ser. Nesse caso, né? Não tem nesse como, caso, gente. Que a gente tem muitos relatos, né? Que às vezes os relatos o pessoal até encarna, né? Não, porque para ter vídeo de ET tem que estar com a câmera tremida. Bem tremida, bem mal iluminado, bem ruim, senão não é. Tem muito relato, né, assim, meia boca. Mas esse aí é um caso emblemático, assim. É um dos casos mais emblemáticos dos relatos de OVNI, assim, de todos os tempos, né? Só que a gente tem um que é o pontapé inicial da ufologia, né? Da ufologia moderna, assim, dessa coisa de disco voador, né? Que foi o caso Roswell, que aconteceu em 1946, lá no Novo México. Uns fazendeiros, eles notificaram a polícia, né? Assim que eles viram uma coisa passando e caiu. E aí um piloto da aeronáutica foi lá, sobrevoou e viu. E ele colocou assim, não tinha nenhum protocolo para isso, né? Ele deu uma entrevista na rádio local e colocou a boca no trombone. Falou que eram o quê? Dois objetos não identificados, cilíndricos, assim, de um metal que não era parecido com nada, entendeu? E ele falou. Aí depois, no dia seguinte, o jornal disse que eram barões meteorológicos, sabe? Mas esse piloto, ele falou, e ninguém, assim, todo mundo levou tudo que ele falou a sério. Por quê? Porque a reputação dele, ele era muito alta patente, ele era, sabe, aqueles caras que, o cara não vai inventar nada. E realmente o que se diz é que esses dois objetos, eles foram levados para a área 51, né? Lá onde tem esses projetos ultra secretos e tudo, foi levado para lá. Tinham 2 tripulantes que foram recolhidos. Um deles estava vivo ainda, né? E o outro foi preservado, o corpo. Né? E que, com base nisso, isso tem ex-agentes que falam isso, né? Tem um documentário que tinha na Netflix, agora tem, acho que no Prime, esse documentário que é Unknowledge. É meio ruim de falar e é pior ainda de escrever. mas o documentário é muito bom. E aí eles falam, tem vários ex-agentes, sabe? Gente que esteve dentro e falando, gente que conseguiu recuperar documentos, coisas assim, e que lá esse foi o pontapé inicial, assim. E que a partir daí começaram a ter muitos avistamentos de extraterrestres, né? E nesse caso da Operação Pratos, algumas pessoas tiveram, né, a parte psiquiátrica muito abalada. Tiveram pessoas que enlouqueceram, né? Tem um caso que o casal, né, ele tinha saído, o marido tinha saído, né? E aí, eu não sei se eles eram noivos ou se já eram casados, eu não lembro.
agora. Mas ele sai, ela estava dormindo, né? E aí vem, né, o disco voador. E isso quem conta é esse canal, né? No YouTube, aqui no YouTube. Você que está no Spotify, depois você. É só você procurar Operação Pratos que você vai dar de cara com esse canal. Assim. E ele fez um trabalho muito minucioso sobre isso. E aí ele conta, ele foi em Polaris, né? E ele colheu esse relato lá. E ela estava dormindo. Ele vai, sai, e aí ele avista a nave. E ele começou a entrar em desespero, porque esse raiozinho, como se fosse um laser, né? Ele vê atravessando como as casas, né, de madeira, né? Então fica aquela fresta. E pela fresta, esse raio atravessou, né? Sim. Foi até a mulher que estava dormindo na rede, que é o hábito, né? Local, dormir em rede. Aí, esse laser fez a perfuração nela. E aí ele começou a gritar. Ele começa a gritar, pedindo ajuda. E ele, numa outra situação, porque a nave volta lá, ele volta lá, né? A nave, aliás, volta lá, e levam ele. Ele tem uma espécie de um apagão. Ele apagou. E aí ele fala uma espécie de abdução. E quando ele se acorda desorientado, tonto, com muito mal-estar. Isso já o marido, né? Então, o resumo foi que, inclusive, ela estava, se eu não me engano, grávida. E aí ela perde o bebê por conta disso, né? E aí ela ficou com um emocional muito abalado e a relação acabou. Eles terminaram a relação, porque foi inviável, não dava mais, por conta do emocional dela. Né? Ficou destruído. Né? E ela ainda é viva, ele parece que não, mas ela ainda é viva. E aí as irmãs, ou a irmã dela, né, falou que ela não fala sobre isso nunca mais. Ela vive isolada, não toca nesse assunto de jeito nenhum, né? Ela se recolheu totalmente. Então, gente, dá uma pesquisada. Se você jogar Operação Pratos no YouTube, o primeiro canal que vai aparecer é esse, onde ele faz toda essa pesquisa, gente. E eu fiquei assim passada, porque eu já sabia dessa história mesmo, mas eu não tinha assim muito a questão da profundidade. Eu não tinha aquela coisa da história, o conhecimento da história e tal. E ele fez um trabalho fantástico, que a gente fica como histeria coletiva. É impossível ser. Sabe? Não faz tem que ter muito esforço para não acreditar, muito esforço de ser cético para dizer, sabe, que tem outra explicação que não seja essa, né? Até fenômeno meteorológico não se encaixa nesse caso. Porque a gente sabe que tem muitos fenômenos meteorológicos que são coisas assim que, se a gente vê, a gente se assusta, né? Tem raio bola, sabe? Um raio que é um formato de bola, que aparece mesmo. E é um fenômeno meteorológico, que não tem nem explicação direito. Assim, é um raio no formato de uma bola. Se eu ver isso, eu vou dizer que é o cão, que é o... né? Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que é o Satã, eu vou dizer que é o... né? Não sei o que eu vou dizer que é. Mas é um fenômeno meteorológico só, né?
Mas no caso da Operação Prato, não. Por quê? Porque além do visual de luzinha piscando, estava mirando as pessoas. E os relatos também apontam essa coisa de disco voador de nave, né? Então é uma outra história, né? Colares E o fato da força, né, americana ter vindo para cá, as Forças Armadas americanas, né, terem vindo para cá e levaram materiais e, de repente, deram um caso como encerrado, colocaram uma paz de cal, ninguém fala mais. Sim. Por que, gente? Aí eu pergunto para vocês e para ti, amigo, por que será, né, que há esse medo, esse pânico das pessoas em, de repente, cogitarem a possibilidade da existência de extraterrestre? E por que será que, se eles de fato, eles existem, aquela história de que é baixinho, cabeçudo, os olhos vermelhos, eu acho que não é assim não, o negócio. Eu acho que é bem diferente. Como tu acha que é? Eu acho que é super alto, muito alto, tipo mais de 2 metros, né? Tipo uns 2 metros e 10, por aí assim, 2 metros e 20, muito alto, muito magro, e com uma fisionomia similar à fisionomia humana, mas não exatamente idêntica, mas similar, sabe? Eu imagino assim. Eu imagino dessa forma. Eu acho que, tipo como foi pintado ET de Varginha, eu acho que não. O ET de Varginha também é outra situação assim que é bem interessante, né? Pois é, aí que eu estava falando, né? Por que será que as pessoas têm esse medo? Porque se de repente... Por que colocar isso dentro de uma redoma e não, né? A gente não pode. Tá, imaginemos que lá na área 51 esteja cheio de registros que comprovem a existência de vida alienígena. E por que esse medo de levar isso para as pessoas, para a população? Por quê? Porque será que haveria um impacto tão profundo assim? Mas por quê? É isso que a gente fica se questionando, né, amigo? Por que será? Eu acho que hoje já é mais incerto, né, da gente, mas eu acho que na época do primeiro avistamento, lá em 46, as pessoas tinham pânico com isso, né? Por quê? Porque antes mesmo disso, já existia um imaginário sobre ET. Né? Aquele livro Guerra dos Mundos é lá do início do século XX, né? Acho que até um pouquinho antes, não sei. Sei que esse imaginário de ET vem de 1800 e alguma coisa. Olha essa história, até engraçado. Porque o cara um dos primeiros caras que avistou Marte no telescópio, ele viu que tinha umas listrinhas em Marte. Aí ele pensou assim, ele chamou aquilo de canais, né? Só que canais como se fossem rios. O registro do que tinha sido rios no passado, né? Uhum. Beleza. Só que se eu não me engano, ele era um italiano. Quando ele envia esse registro para os Estados Unidos, o cara traduz canal como channel, né? Só que ele traduz canal como canal artificial. O cara, o italiano lá tava falando de canal rio, canal. Né, que nem a gente tem aqui, por exemplo, o canal da 14, o canal das ruas que a gente tem aqui em Belém, cheia de canais, né? E o cara interpretou como canal artificial. Ou seja, se é canal artificial, tem gente. E outra coisa que eles observavam na época, isso lá, aqueles telescópios bem assim antigos. E outra coisa que ele observava era que tinha umas manchas em Marte que elas mudavam de lugar conforme o tempo que tu observava. E aí ele começou a especular, o outro cara. E ele não era qualquer pessoa, era um cara importante também. Ele tinha um centro de pesquisa que foi o centro dele que descobriu Plutão. Ou seja, não era alguém, qualquer pessoa. Mas ele chegou a umas conclusões assim, totalmente equivocadas. Assim. Que era o quê? Ele chegou à conclusão de que tinha gente, civilização em Marte,
porque tinha os canais e construções, ele imaginou que fossem arquedutos, sabe? Coisas assim. E essas manchinhas que mudavam de lugar conforme a época, era porque a população de Marte era nômade. Ou seja, eles mudavam de lugar. Ou seja, Ou o seja, eram pessoal marcianos ciganos. eram marcianos ciganos, né? Liam as 4 mãos deles, né? Vários bracinhos, assim. Eles, né? E aí todo mundo achava. E aí teve o Guerra dos Mundos, né? Que teve uma dramatização em rádio na época, já no século XX, no início do século XX, mais ou menos. Teve uma dramatização em rádio que foi tão famosa e tão assim. O rádio era o que tinha na época, né? A rádio era top do top de dramaturgia, das coisas da época, né? E eles tiveram que emitir comunicados, dizer para as pessoas: não tá tendo invasão nenhuma. Não tá tendo. Por quê? Porque as pessoas ficavam com aquilo, sabe? Na cabeça. E então esse imaginário de ET já estava na cabeça assim das pessoas. Quando surgiu o negócio de 46, que caiu mesmo a nave lá e teve esse encrelave e tudo, e as pessoas ficaram muito apavoradas, acho que aí deu um estalo dos caras: não, a gente não pode abrir isso pra galera. Se o pessoal já ficou apavorado com Guerra dos Mundos lá, que era uma radionovela, em formato de radionovela que foi feito. E imagina se a gente disser que tem mesmo, que pronto, que eles estão aí, que a gente conversa com eles todo dia. Não. E aí, né? E, inclusive, teve um comentário que eu vi que eles dizem que tem um esforço enorme para esconder e desacreditar qualquer pessoa que fale sobre OVNI, sobre UFO, qualquer pessoa que fale sobre isso, para desacreditar mesmo. Né? Isso ele falando dos Estados Unidos, né? O cara lá falando. E eu acho que é provável, né? E tem também, né, gente, umas situações bizarras, assim, né? Se tem algum tipo de paralelo com essa questão alienígena, a gente não sabe. Mas tem situações estranhíssimas de desaparecimento de aviões. Sim. Situações que são muito curiosas, assim, né? Teve aquele avião, amigo, que desapareceu, lembra? Qual? Da Malásia. Da Malásia. Que teve aquele desaparecimento. Não encontraram então, mais ele, não? Tudo enigmático, assim. As coisas que o piloto falou, né, na caixa preta, e aí pensavam que ele estava sob efeito de medicamentos, né? Gente, foi uma coisa muito mal não era isso que ele falava alguma coisa que era... Ele falava as direções e as direções não faziam sentido, não era isso? Era não, isso? Ele falava que ele estava vendo coisas. Então, gente, aquilo ali, aquele avião da Malásia foi muito estranho, gente. Foi muito estranho. E tem outras histórias que, se você der um Google, uma vez eu fiz isso, amigo, essas histórias bizarras, assim, envolvendo avião, você vê, assim, umas histórias que são muito bizarras, gente. Sim. Muito bizarras. De aviões que desapareceram, que nunca foi encontrado. Tem um outro também que tem muito tempo, não sei se é da década de 70 também, que ele desapareceu. Era Vasco ou Varig, eu não lembro. E ele desapareceu. Também é uma coisa muito enigmática, que ficou ali. O que foi que aconteceu? O avião sumiu. Todo mundo dentro. Então, gente, é muito estranho, assim. Então, são coisas que, como o amigo falou, você tem que ser muito cético ali, fazer uma força enorme, né? Para não, eu não vou acreditar em nada, isso não existe, ponto final. Tem muito estranho mesmo. Tem situações, por exemplo, teve um vídeo que foi também das Forças Armadas que soltaram, né?
que é do piloto. Aí ele comemora quando ele consegue colocar na mira o objeto que ele tá vendo. Ele no caça, né? Na aeronave, ele consegue colocar na mira, que era um objeto que se movia assim, sabe? Todo. E aí ele consegue botar na mira. E esse vídeo também ficou bem. E foi as Forças Armadas dos Estados Unidos que soltaram esse vídeo, se não me engano. Então são coisas que a gente fica sem conseguir uma teoria. Não tem como. Inclusive formaram um comitê, né? Para estudar isso lá nos Estados Unidos, tem um comitê lá no Congresso que estuda objetos, né? Inclusive eles mudaram a nomenclatura, eles não chamam mais de objetos, eles chamam de fenômenos, né? Eles chamam de fenômenos agora, eles não chamam mais de objeto. Aí eles têm um comitê, não sei se ainda tá, mas esses últimos anos estava. Todo ano eles tinham que apresentar um relatório sobre, sabe, o que eles estavam vendo, o que estava acontecendo. Ou seja, parece que a coisa tem sido levada um pouco mais a sério, né, ultimamente, não sei, assim, a impressão que me dá é essa. Parece que está perto de uma abertura, né? Eles têm disponibilizado mais coisas, assim. Eu tenho ficado com essa impressão de que está mais perto de uma abertura. Se for tudo verdade mesmo, né? Porque, gente, recentemente teve aquele caso dos pontos luminosos. Teve. Que foram vistos no Brasil, em outros países. Foi visto em Belém, né? Então, inclusive, eu tenho um tio que ele é apaixonado por essa questão da ufologia, né? E a gente, de vez em quando, conversa sobre isso. E ele disse que ele viu, e ele fotografou e me mostrou, gente. Isso sério mesmo, amigo. Sério. Ele conversando comigo sobre essa questão desses pontos luminosos que estavam aparecendo, isso foi agora, no meio desse ano. E aí ele disse que um dia desse, ele na janela, já quase meia-noite, ele viu uma mancha no céu e fotografou. Aí ele pegou, tirou a foto e a foto não conseguiu sair numa qualidade boa. Aí ele foi e chamou meu primo. Aí ele foi, o filho dele, né? Aí ele foi, pegou e disse: filho, tira lá a foto daquele ponto de luz com a câmera do teu celular e vê se a resolução melhora. Gente, ele me mostrou a foto que ele tinha tirado e a foto que o meu primo tirou. Parece um vórtice, amigo. Ele disse que aquilo ficou no céu, estava na direção de uma árvore, ele disse. E aí ele tirou a foto e saiu da janela. Ele disse que quando ele voltou, cadê? Ficou. Aí ele disse que ficou ele e meu primo. Papagaio, que porra é essa? Gente, ele mostrou assim, sabe? A foto pra mim. Eu disse, caraca, que coisa bizarra. Parece um vórtice, perfeitinho. Perfeito, gente. Como se fosse um vórtice mesmo, sabe? Então, gente, nós não estamos sozinhos aqui. Vamos tirar isso das nossas cabecinhas, porque a gente não está sozinho. Não estamos, amigo. A verdade está lá fora. Não estamos mesmo. Como diria Arquivo X, né? Gente, não estamos sós. E tem uma questão, né? Fala, amigo. Se eles estão aqui, na verdade, nem se eles estão aqui, né? Se eles existem, né? De onde eles vêm? E no Globo Repórter desta noite. De onde vem o que comem? Né? O que comem? O que comem? De onde vem? De onde vem? De onde eles vêm, né? E é uma questão. Bom, primeiro, de onde eles vêm? Será que eles vêm de longe?
Porque tem algumas teorias, né, de UFO, de ufologia, que diz que, na verdade, tem os extraterrestres, que são extraterrestres mesmo, de fora da Terra, ou seja, do espaço, e tem os intraterrestres, que seriam seres que vivem dentro da Terra. E eles saem e sobrevoam. São, tipo, aí nesse caso, seriam civilizações mais antigas. É uma outra explicação para os UFOs que tem também, que dizem, né? Que aí já seriam, tipo, como se fossem sobreviventes de civilizações anteriores. Dessa aí eu tô por fora. Também. Seres intraterrestres, né? Uhum. Tem outra também, outra teoria que tem, que seriam seres... Porque, assim, a gente enxerga em 3 dimensões, né? E aí tem a 4ª dimensão, que é o tempo, né? Uhum. O tempo. Porque, por exemplo, se tu disser que uma coisa tá ali, mas ela tá ali quando? Né? Ou seja, o tempo também acaba sendo uma medida. Porque o espaço em função do tempo, né? Aquela coisa que a gente aprende. Aí tem uns cálculos lá dos matemáticos, dos físicos e tal, que dizem que tem umas 10 dimensões. Entendeu? A gente enxerga em 3 só. E a gente consegue pensar só na 4ª dimensão, que é o tempo. Mas imagine um ser que consegue existir, né? Pensar, consegue enxergar e interagir com as 10 dimensões da existência. Entendeu? Então, tem isso também dos extraterrestres poderem ser seres de 5ª dimensão, de 6ª dimensão. Porque essa coisa que a gente não consegue entender o que eles fazem, esses movimentos, esse aceleramento, esse volta, esse desaparece, esse não sei o quê, porque talvez a nossa cabeça não consiga entender, porque nós só vemos em 3 dimensões. Essa é uma outra teoria que tem também. Que eles talvez sejam seres... Porque é que nem a gente. Nós somos seres de 3 dimensões, né? 4, se a gente pensar no tempo. Se tu pegar e fazer um desenho num papel, por exemplo, tu recortar um papel e colocar ele numa mesa, ele é um ser de 2 dimensões só. Ele consegue só... Se existisse um ser só de 2 dimensões, ele não ia conseguir... E tu botar a tua mão no papel, ele não ia conseguir ver isso aqui teu. Ele só ia conseguir ver as pontas do teu dedo, a largura e a altura. Ele não ia conseguir ver isso aqui teu. Por quê? Porque ele só enxerga em 2 dimensões. E isso aqui tá no eixo Z, né? Na outra dimensão. E ele não consegue ver. Ou seja, da mesma forma a gente que enxerga em 3 dimensões só, se a gente vê um ser de 5ª dimensões, a gente não vai ver ele inteiro. A gente vai ver só as 3 dimensões que a gente consegue. Aí pega essa pedrada, toma. E aí pode ser que eles, né? É uma teoria também, que seriam seres de mais dimensões. Eu acho que, voltando um pouquinho, né? Sobre aquela questão do medo, por que será que o ser humano tem esse pavor? Será que eu acho que rola também aquela coisa da ameaça, sabe? Se sentir ameaçado, né? Porque, gente, imaginem, né? Nós estamos de repente sendo observados aí por uma espécie ultra evoluída que pode estar no meio de nós, inclusive, e a gente não sabe, né? Porque a gente pode estar já, inclusive, será, de repente, entrar em contato com algum? Pode ser que a gente teve, né? A gente não sabe. Aí a gente não sabe. E a gente não sabe, e aí? Né? Então, rola essa ameaça. Será, né, que esse medo não vem disso daí? A ameaça, né? O que será da gente? Porque a gente imagina a inteligência artificial que já está gerando essa sensação de ameaça, né? Tem pessoas que estão muito preocupadas com isso, né? Eu acho porque muito preocupante mesmo. É preocupante, muito preocupante. E tem pessoas que realmente se preocupam, e é com certeza uma coisa compreensível, porque
Primeiro porque ela já foi, né, na ONU, quando ela foi na ONU, a inteligência, ela foi, né, a gente coloca entre aspas, ela disse que ela está preparada para substituir os humanos. Então, Foi um robô que foi, não foi com uma inteligência isso, artificial, então, né? gente, é assustador isso, Sim. né? É assustador. Agora, vocês imaginem, isso é inteligência artificial. Agora, vocês imaginem uma raça muito superior à nossa, assim. Porque a gente não sabe se eles são bem intencionados. Porque a gente gosta de pensar que os ETs são tipo o ET Bilu, entendeu? Busquem conhecimento e pronto, entendeu? É o ET Bilu e pronto, que vai vir aqui pra evoluir a gente, não sei o quê, blá, 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 blá. Mas pode ser que não, se for uma raça predatória, né? Sim. A gente tá pensando no ET Bilu, mas e se foi que nem Independence Day, né? Vem com uns discão assim, solta um raio na Casa Branca, um raio em todas as capitais do mundo, pronto, tomou o mundo, acabou, entendeu? Então, isso também pode causar um pânico nas pessoas, né? Outra coisa que também pode causar pânico nas pessoas, por causa disso, eu acho que por isso também eles não falam, é a questão religiosa. Também. Entendeu? Por quê? Porque a maioria das pessoas pensa o quê? Que a pérola da criação é a Terra, é o planeta Terra, e nós somos a criação, e é isso. A partir do momento que existem seres de outros planetas mais evoluídos que nós, nosso papel, ó, diminui muito. E isso se as certezas religiosas das pessoas, as crenças não caírem também. Porque quem... Foi, por exemplo, a pessoa acredita que Deus criou ela, mas aí, foi Deus que criou o extraterrestre também? Ou seja, ou a pessoa vai ter que adaptar as crenças dela à nova realidade, ou ela vai ter que deixar a crença para trás. E as duas coisas são dolorosas. Ninguém quer fazer isso, né? Então, eu acho que eles também não revelam por causa dessas coisas. Porque se a certeza religiosa da pessoa cair, o que mais não cai junto? A ética, a moral, sabe? Esse é acho que esse também é um dos medos que fazem com que eles tenham muito cuidado de não revelar essas coisas, se elas tiverem por trás das cortinas. Porque é uma sequência de impactos, né, amigo? Com certeza, com certeza. É uma sequência de impactos. Inclusive, tem uma teoria, não sei se você já ouviste, amigo, você que está aí ouvindo, vendo a gente, você depois dá uma procurada nisso. Tem uma teoria que fala que Jesus seria extraterrestre, já ouviu falar nisso? Acho que já ouvi falar dessa. Gente, tem esse papo também. Tem esse papo. Que Jesus seria um ET, né? E aí, não se sabe, gente. Né? Não se sabe. A gente não vai levantar a bandeira da polêmica aqui. Mas aí, se você nessa vibe, quiser, né? Se você quiser, eu não tenho nada a dizer sobre isso. Eu apenas falei aqui, eu não tenho opinião assim, formada sobre isso. Né? A gente não tem, né, amigo? Não. E aí opinião você formada vai... mesmo não. Não tem como. Eu gosto de ouvir as coisas e eu tô aqui contando. Uma vez eu me deparei com isso e disse, gente, eu não tinha tido contato ainda, né, com essa teoria. E aí era uma teoria que falava, né, que Jesus poderia ser um ET. Eu disse, caraca, olha aí. Então são inúmeras hipóteses, né, gente? São muitas coisas, muitas coisas. É como o amigo falou. Talvez eles não falem da existência real, não existe sim, ponto. Por conta do impacto, que é uma reação em cadeia, né? São muitas coisas. É imprevisível, né? No dia que eles chegassem e contassem, assim, confirmassem, pá, é isso, é imprevisível o que ia acontecer na sociedade, o que as pessoas, sabe, o que a sociedade ia fazer, o que as pessoas iam ficar loucas ou não. Não sei, hoje eu já não sei, eu acho que na época mesmo, lá em 46, as pessoas iam ficar loucas, ia ser uma loucura, ia acabar a civilização, isso eu acho que sim, porque ia derrubar, certeza, o mundo de antigamente era muito mais religioso, muito mais cheio de certezas, né, e a gente falou, né, de onde que eles vêm.
Mas tem um outro aspecto também, que é o tempo. Tem uma corrente muito famosa mesmo, dessa coisa de ufologia, que é uma vertente que surgiu, que ficou muito famoso com um livro de um cara dos anos 70, o Eric von Däniken, que é o Eram os Deuses Astronautas. Não sei se você já ouviu falar. É um livro muito famoso. Eu tava até... Enfim. Aí, ele fala, esse livro, ele aponta várias coisas arqueológicas, na arqueologia de todas as culturas do mundo, apontando contatos extraterrestres com as culturas antigas, dos tempos antigos. Que de fato, que muitos dos deuses antigos poderiam ser astronautas de outros planetas que vieram para cá, e os povos olharam e viram, vindo dos céus, deuses, né? Então, essa é uma das coisas. E aí tem um cara, que é dessa mesma época, mais ou menos um outro, esse veio com essa teoria e tal, que ficou muito famoso. Esse livro é best-seller, se vocês procurarem, Eram os Deuses Astronautas, tem filme, tem documentário da época, best-seller da época. E aí tem um outro que é o Zachary Sitchin, uma coisa assim, que ele escreve, esse cara é interessante, porque ele foi um dos primeiros caras que leu em sumério, sabe? E aí os sumérios são aquele povo que é conhecido como o povo mais antigo da história, né? Eles têm 4.500 anos de história antes de Cristo, ou seja, é muito tempo. E aí, até os anos 80, anos 70, ninguém tinha traduzido sumério. Pra gente ver como a gente sabe pouco, né? Até os anos 80, 70, ninguém tinha traduzido direito as coisas e tal. E aí esse cara, esse Zachary Sitchin, ele pega, e aí tem foto dele com as tábuas sumérias gigantes assim e tal. E aí ele começa a dizer que tem umas tábuas que tem lá como se fosse um sistema solar. Lá nas tábuas sumérias. E que, por incrível que pareça, tem todos os planetas da galáxia. A gente fica, mas como? Como que tem todos os planetas se a gente só foi descobrir os planetas no século XX, praticamente? Plutão, vários planetas só foram descobertos depois. Na antiguidade, eles só conheciam 4 planetas. E aí tá lá, os planetas, o Sol com os planetas e tal. E aí tem essa outra teoria que também teríamos sido visitados, né, pelos extraterrestres. Na verdade, nós não, que não existia Homo sapiens. O Homo sapiens foi criado a partir de manipulação genética. Eles encontraram os primatas aqui, e aí eles manipularam geneticamente os primatas com o DNA e criaram o Homo sapiens para servir de mão de obra para eles e tal. Aí é uma outra teoria que é toda esse livro dele é muito interessante, assim, de se ler. Então eu acho que essas aparições, né, que foram muito frequentes agora, né, amigo? Esses pontos luminosos, sim, né? Então, será que eles não estão mais próximos, querendo se tornar mais de próximos, se revelar, né? Sim. Né? Fica aí essa pergunta, né? Que a gente já vai se encaminhando aqui para os momentos finais. Então, a gente vai pensando nessa questão aí, gente, porque é muito frequente, tem se tornado muito frequente. E esses pontos luminosos que começaram a aparecer foram muito próximos um do outro. A frequência foi muito grande, né? Isso que quase meu tio uma coordenação, mostrou, né? Isso que né? meu tio me mostrou, gente, eu fiquei impressionada. Eu fiquei curioso, eu quero ver agora essa foto também. Eu vou ver quando eu falar com ele da próxima vez. Eu vou dizer para ele me mandar, se ele ainda tiver, eu vou dizer para ele me mandar essa foto, gente. E aí, de repente, eu posso colocar, a gente pode colocar lá no TikTok, amigo. Gente, porque, olha, incrível, incrível. Que coisa. Um vórtice no céu, da onde? Tem um pastor, que é o Caio Fábio, ele é um pastor, e ele conta 2 avistamentos que ele fez. E olha que, assim, para um pastor, que teoricamente é uma pessoa cheia de certezas religiosas sobre tudo, né?
vir e dizer, olha, eu vi um negócio assim, 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 você tem que ver o relato dele, né? Então, tem coisas que É, não dá para assim negar. A nossa é, crença às vezes não cabe. Ou a gente tem que reorganizar para caber, mas porque a questão da crença, né? A crença, excesso da crença limita, não ter crença é, limita. A gente vive em corda constantes bamba. limitações. A O gente bêbado vive em e o constantes, equilibrista, né? é, a gente vive em constantes limitações, gente. Porque para onde a gente correr, de uma certa forma a gente vai se limitar, né, amigo? De É, uma certa forma, né? é. De uma certa forma, sim, né? Não ter fé, né? Aquela coisa, a pessoa não ter fé, mas não tenho fé, mas só o fato dela estar ali, né? Dizendo não tenho fé já é uma forma de ter fé, Às vezes a pessoa se esforça, né? né? É uma fé. É, Às vezes, por exemplo, tem fé na ciência, exatamente. tem fé na Então você, ciência, então né? será que todo ser humano é ateu de fato, né? 100%, porque é não acreditar em absolutamente nada, nada, não. Nunca a Não gente sei. vai. Eu É, só eu acredito que a nunca vi pessoa é ateia ninguém que. mesmo, né? Aham, Quando o avião cai. Aí, se a pessoa não rezar quando o avião cai, é ateu mesmo. Aí é ateu. Aí é de verdade. Aí eu acredito mesmo. né? Porque todos, eu acho que todo mundo tem um nível de fé, assim, em alguma coisa. Todo mundo tem um nível de fé em alguma coisa, gente. É uma grande questão essa, né? Será que a fé É, é uma questão, é uma coisa intrínseca do ser humano, né? né? Não sei. É uma Isso é uma coisa que pergunta é muito, muito, muito complicada. muito. Aqui a gente ia ter que fazer um estudo profundo. Um episódio à parte, só para É, responder isso. só para E talvez responder isso. não íamos responder, tá? A gente ia Não, apresentar, a não, gente, mas só uma né? coisa que às vezes eu me pergunto, né? Ter fé e não ter fé, tá? Aí, mas será que quando a gente afirma que a gente não está tendo fé, a gente não está manifestando a fé ao dizer que não tem fé, não é uma forma da manifestação da fé? Fica aí a pergunta. Porque tem gente que vira, tem gente que acaba fazendo da não religião uma religião também, né? Isso Tem gente que, por é o que eu estou te exemplo, falando, né? o cara não acredita, e aí ele começa a militar, querendo convencer as pessoas a não acreditarem também. Ou Isso seja, de é um uma modo, forma de fé. ele tá quase que numa religião também, né? Aí, né? Isso. A É, questão de querer convencer e tal, provar e é, tudo, né? Aí fica esse questionamento aí para vocês, né? Porque tem aquilo também das pessoas, né? Como a gente está falando, não tem a fé e tudo em termos de religião, amarrando fé à religião, que eu acho que a fé ela está além da religião, né? sim. Ela ultrapassa essa barreira aí. Mas aí, tipo, confia muito na possibilidade de haver vida em outro planeta, no É. universo, em outras galáxias. Aí fica meio. A pessoa que, por exemplo, que ela não tem, que Né? ela é ateia e ela acredita em UFO, ela pode dizer que é praticamente uma religião, assim. Porque de É, qualquer jeito ela vai acreditar. É uma coisa que não tem, né, uma prova cabal, né? Então, tu tá acreditando, né? não é isso, gente. É, no E caso. aí a gente vai fechando aqui a conversa de hoje com esse questionamento aí para vocês pensarem. E aí, como é que fica essa questão? Será que a fé ela está limitada só ao campo religioso? Só mesmo ao campo religioso? Ou não? Ela já ultrapassou. Eu acho que ela ultrapassou. É, Ela já a fé ultrapassou aí as barreiras. pode estar em vários contextos, né? Vários Aí contextos. vocês vão comentando aí embaixo, trocando a opinião de vocês aqui com a gente. E eu acho Sim, sim que existe vidas por aí nesse universo, gente. é. E que em breve a gente vai ser surpreendido.
Muito em Ah, breve. já pensou? Eu Eu não quero acho. que seja Independence Day também, que eu acho demais. Ah, não, não, assim não. Poxa, não, tem que ser legal. É. Tem que ser um contato legal. Nada Alien versus Predador também. Calma, gente. Não É igual, pode, acho que a né? pior raça que tem da ficção é a Alien, né? Uma raça muito escrota. Total, Puta merda. Não quero. Se fosse, eu não total. quero, não. Não, não, gente, não. Eu ainda fico assim com a minha. Como é que tu imaginas, amigo? Tu perguntaste como era que eu Eu, imaginava, eu te falei, como é que tu imagina? eu acho que assim, partindo do princípio que é muito grande esse universo, eu não acho que tenha só uma raça de extraterrestres. Então eu acho que Várias pode. espécies. Eu acho que tem que ser. Tem muito. Pelos relatos, eu acho que com certeza é muito relato falando de Grey, né? Daqueles do olhão e a cabeça grande, né? E o Cheio de cinza, e a pele Varginha. cinza. É. O ET de Varginha, a dicção é mais feia. É mais feia que um Grey. Parece um cão. Parece... tanto que a menina que avistou o ET de Varginha pela primeira vez, ela achou que fosse o diabo. Pela primeira Sim. vez. Era feio, era muito feio. Uhum. Né? Os Greys não são tão feios assim, mas são feios também. Inclusive teve agora esse vídeo recente, né, daquele ET andando, tu viu? Esse recente agora Não, que teve, era uma câmera de não. uma loja, aí ele vai tipo andando assim, ele vai andando assim, tu vê, ele dá uma dançadinha ainda. Assim. Hum, Tem que ver, teve até reportagem na TV agora, foi lá nos Estados Unidos, mas teve uma tá reportagem vendo? brasileira lá. Ele já tá se contaminando aqui, gente. É. Mas eu acho que tem várias raças, são muitas raças. Uhum. E aí, né, levando do ponto de que existe vida extraterrestre, não é só uma. E aí também tem a questão de que as intenções também são variadas. Eu acho que assim como pode ter uma raça que é benevolente e tal, boa, também tem outras que são que nem a gente, horrível. Porque o ser humano, vamos Tipo combinar, um né? episódio que tem, tu falaste isso, me lembrei de um episódio que tem no dos Super Amigos. Olha aí, a minha mente foi buscar isso, gente. Égua, referência, né? Tem um. Puta merda. Diretamente do túnel do tempo. Diretamente. Tem um episódio dos Super Amigos que eles vão ajudar, né, numa galáxia, né, distante e tal. E aí eles são chamados para ajudar o povo daquela galáxia. Isso que o amigo falou, me lembrei disso, assim, a questão de terem povos, né, várias espécies e tal, espalhados. E tinha essa vibe. E aí tinha o da galáxia tal, queria dominar a galáxia tal, né? E aí um era bom e o outro era mal. Então, tipo, eles queriam ficar com a riqueza da outra galáxia. Eles queriam povoar e tudo, papapá. E aí os super amigos vão lá e tal, ajudar, né, a selar uma paz, né, entre as galáxias. Uma era parecida com os seres humanos, né? Uma espécie era parecida com os seres humanos, e a outra, né, já tinha aquela vibe dos ETs de Varginha. Então, o amigo falou isso, eu me lembrei desse episódio de Super Amigos, assim, né? Então pode ser que realmente, né, alguém, né, em algum momento aí, amigo, pensou nessa possibilidade também. Né? As possibilidades assim. Porque a partir do princípio que a gente não sabe mesmo, a gente não sabe, as possibilidades elas são enormes, né? Por exemplo, outra possibilidade é desses avistamentos terem seres espirituais. Outra possibilidade que tem também, de serem seres incorpóreos, por isso que eles conseguem fazer todas essas coisas. Outra possibilidade também é uma outra que é viajona, essa também, que serem seres do futuro, de outro tempo. Viajante no tempo, né? Por isso que a gente não encontra eles, né? Seria porque eles são nós do futuro. Gente, aí essa foi para lacrar mesmo, né? O momento final aqui no Essa foi para
Entendeu? Esse é pra terminar a primeira temporada. Esse é pra fechar aqui a Com temporada. chave, tá? Com chave de diamante, né? Nem de ouro mais, gente. Fechou aqui. Com chave de diamante o negócio. É. Gente, pelo amor de Deus, o que ele tá tomando é água, tá? Tu jura? Ele tá água, sim. tomando água. Ai, gente, olha só essa viagem agora. Gente. E aí, qual é a possibilidade que vocês acham? O que pode acontecer? Deixa aí nos comentários. E aí a gente vai agora, né, fechando aqui a primeira temporada do Pode Falar, com esse bate-papo que foi muito legal, foi muito gostoso, foi intergaláctico. Foi. E a gente quer agradecer a audiência intergaláctica também, tá? Alô. Quem for, entendeu? Você que também que for infiltrado, olha, né? A gente agradece também. Saudações. Se estiverem entre nós, né? Com certeza. Aí você deixa o seu comentário também. Você, de repente, de uma galáxia distante, aí você deixa aqui o seu comentário. Gente, é assim que a gente vai terminando aqui o Pode Falar. Essa primeira temporada maravilhosa, amigo. O que é que você tem a dizer aqui dessa primeira etapa cumprida? Ai, só satisfação, olha, diversão acima de tudo, né? E só satisfação, que a gente cresce, né? E a cada episódio a gente cresce, porque tem coisas que eu não ia pensar sozinho, né? A gente é na conversa que a gente vem. Um vai agregando ao outro aqui. E só agradecer ao pessoal que tá vindo. É de um em um, mas estão se somando. Isso. Entendeu? A gente vai virar um Megazord enorme, assim, entendeu? Com a ajuda de vocês, tudo é possível, gente. Tudo é possível. Eu também só tenho a agradecer aqui a parceria do amigo por ter topado essa aqui comigo. Né? A gente, como eu falei, vai agregando aqui um ao outro sempre. Né? Então eu acho que é só gratidão ao amigo, gratidão a vocês aí que estão assistindo, ouvindo a gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui e vamos aumentando essa família de um em um e vamos lá. Vamos. E coração de mãe. Sempre cabe mais um. Pode falar, ele vai passar por algumas modificações que vocês vão ver aí, né? Não deixem de conferir, né? Que a gente está preparando aqui algumas modificações. O TikTok ele vai ficar agora com um gás enorme. Então você vai acompanhando lá também. O link para quem está no YouTube ele está fixado, tá, gente? Então você dá um clique e confere os cortes dos nossos episódios lá no TikTok também, tá? E esperem as mudanças que vão surgir aí no Pode Falar, que vai vir todo reformulado aí, gente. Podem esperar. Podem esperar. Podem esperar. Podem esperar. Pode falar e pode esperar também agora. Pois é, gente. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada. É o último programa do ano, né, amigo? Atenção, a galera. Só agora, já no ritmo do carnaval. Já pega aquele. Pega o confete, a serpentina e sabe. O primeiro grito de carnaval aqui já se dá no dia 25, né? De dezembro já. O primeiro grito de carnaval aqui aqui em Belém, Pará. Isso mesmo. Dia 25 logo a galera já parte pro bloco do Romano e vai. É verdade.
Então é Verdade. no clima já, gente. Né? Então Boas festas você mesmo, feliz ano novo, pula as 7 ondinhas, veste aquela lingerie branca, aquela cueca branca, tá? Nada faça a sua de superstição, furado. Faz a tua superstição, entendeu? faça a sua superstição, faça aquela que você achar melhor. Se você acredita, faz. Se você não acredita, faz também. Pelo sim, pelo não, Pelo vai sim, que, pelo não. né? Só toma cuidado com a superstição da moeda, tá, gente? Se for fazer, cuidado. De onde você vai jogar essas moedas? Cuidado com a superstição da moeda. Então é isso, gente. Até ano que vem. É ótimo, né? Falar isso. É tão Até ano clichê, que né? vem. Tão clichê. Agora, né, a gente só se vê ano que vem, né? Que é Ah, em 2 dias, 3 dias. é. Então, gente, até. Vamos manter o clichê, né, amigo? Sim, claro. Até. Claro, né? Até ano que vem em mais um episódio do Pode Falar, Falar. segunda temporada. É. Até lá, gente.